Normalmente, quando a gente pensava em trabalho, vinha a imagem de uma pessoa em um escritório ou em uma fábrica. Hoje, grande parte da nossa produção econômica não se limita mais a um local determinado. Aumentou muito o número de pessoas que têm escritórios em casa, o chamado home office, e só conseguem trabalhos temporários como freelancer. Se o espaço não é mais definitivo, o tempo também não é. Já não há mais a nítida separação entre o tempo do trabalho e o nosso tempo livre. Tudo se mistura. Para trabalhar hoje é preciso ser empregável, o que significa que você tem que ter, além dos pré-requisitos profissionais, mobilidade, flexibilidade e conectividade. O Café Filosófico de hoje traz o cientista político e doutor em História Social Giuseppe Cocco para falar desta nova composição do trabalho. Cada vez mais uma reflexão sobre o trabalho, ela implica hoje não digo uma revisão, mas uma discussão sobre uma volta sobre essa problemática do dualismo, do binarismo entre cultura e natureza, né? Algo que a gente encontra muitas vezes, mais do que na sociologia do trabalho, na antropologia. Então, assim, uma primeira dica de dizer, para pensar o trabalho hoje, a dimensão antropológica da reflexão é algo bastante importante. Ao mesmo tempo, como é que a gente poderia introduzir isso, uma reflexão que parte um pouco pela antropologia, em vez de ficar no âmbito da sociologia ou da economia política e discutir o trabalho hoje? Então, uma boa maneira é de se pensar, uma boa maneira que eu vou usar, tomara que seja boa, é uma conferência, e uma das 3 conferências que um antropólogo importante, francês, mas que virou antropólogo no Brasil, em particular aqui em São Paulo, que é o Claude Lévi-Strauss, ele fez em 84, no Japão. Então, em uma dessas conferências, a primeira, que era para os japoneses, para um público japonês, uma fundação de Tóquio, ele falava das transformações, estávamos no meado da década de 80, das transformações pelas quais passava o capitalismo e o trabalho naquela época, que a época era, os anos 80, era fundamentalmente digamos, o início da era, como dizer, neoliberal, né? Logo depois da vitória eleitoral de Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, né? Respectivamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, e havia esse processo de reestruturação que já tinha começado no meado da década de 70, né? E a maioria da sociologia, da economia industrial, quer dizer, dos trabalhos, né, focava nessas transformações, um dos grandes fenômenos que era a ideia de que se passasse de uma hegemonia do modelo norte-americano para, quer dizer, do Fordismo, né, para um outro tipo de regime de acumulação que todo mundo tinha como referência, né, pegava como referência o modelo japonês, o toyotismo. E eu acho que o Claude Lévi-Strauss, ele estava bem influenciado por esse tipo de literatura que ele colocava do ponto de vista dele, né, de ver como as transformações que estavam ocorrendo e que eram anunciadas podiam permitir de pensar a relação entre cultura e natureza e, sobretudo, entre homem e máquina. E ele dizia, a transformação pela qual nós estamos passando, meados da década de 80, é que nós passamos de um período no qual, digamos, a dinâmica do desenvolvimento industrial implicava a redução ou a transformação do homem a uma máquina, a uma situação na qual são as máquinas que são transformadas em homens, né? E ele dizia isso, assim, simplificando dizendo, apostando no fato que talvez nessa transformação estrutural a gente estaria entrando, ele dizia, em uma possibilidade de pensar uma nova época de libertação, né? Onde o homem não é mais subordinado à maquinária, quer dizer, não é mais subordinado o seu trabalho incorporado na maquinária, né? Mas
poderia conhecer uma nova era, um novo horizonte de libertação, de emancipação. Ele tenta ver uma inversão. Ele diz, desde a Revolução Industrial até o Taylorismo, o Fordismo, até a década de 70, do segundo pós-guerra, do século passado, a tendência era que o homem se transformasse em uma engrenagem da maquinária, que fosse exatamente como realização daquilo que a gente encontrava antecipado e representado no clássico do Chaplin, né, que é os tempos modernos, né, quando o próprio Chaplin, antes de enlouquecer e começar a sabotar a produção, né, ele entra diretamente tentando acompanhar o ritmo das linhas de montagem, ele entra dentro e vira uma engrenagem circulando, né, dentro da maquinária, né. É uma representação absolutamente incrível e que funciona sempre, né? Para mostrar exatamente como a tendência do desenvolvimento industrial era fundamentalmente a tendência de excluir a subjetividade do operário, né? Do trabalhador, subordiná-la, verticalizá-la do lado da organização do trabalho, né? E chegar a esse paradoxo que fazia com que o aumento da produtividade do trabalho, da dinâmica do processo de industrialização, implicasse uma subordinação do trabalho vivo, né, do corpo do trabalhador, ao trabalho morto, né, porque a maquinária não deixa de ser, como dizia Marx, algo que são os trabalhadores que produzem. Então, o que o Claude Lévi-Strauss está tentando dizer? Bom, temos uma chance de pensar uma nova relação entre cultura e natureza, e, portanto, entre os homens, né, um novo horizonte de emancipação, porque agora são as máquinas que se transformam em homens. Ou seja, entre essa dinâmica entre homem-máquina e máquina-homem, o que está no cerne é um processo de subjetividade, de produção de subjetividade. Hoje, o capitalismo é organizado em termos globais, né? Então tem a característica de ser organizado em redes. Portanto, ele é territorializado e desterritorializado ao mesmo tempo, né? As suas características fundamentais em termos de governança é de ser financeiro, né? É um capitalismo financeiro. E a terceira característica é que o valor que o caracteriza é um valor intangível. A gente fala um valor de tipo cognitivo. Um valor de tipo cognitivo. Quem produz esse tipo de valor intangível, de tipo cognitivo, circulando nas redes e sendo regulado pela dinâmica do débito e do crédito, quer dizer, pela dinâmica da financiarização, é um novo tipo de trabalho, que é esse trabalho da produção de subjetividade, que é esse trabalho que a gente chama de trabalho imaterial. Hoje, o conhecimento incorporado a um produto ou serviço pode ter muito mais valor do que a matéria-prima utilizada nele. Um design, um projeto ou uma ideia podem valer ouro. É o trabalho imaterial intangível. Este fato com certeza afetou nossa vida e a economia como um todo. Alterou a dinâmica do trabalho e do emprego também. No próximo bloco. Depois que a internet invadiu o nosso cotidiano, muita coisa mudou na nossa vida. E para muita gente, mudou também a relação com o trabalho e a questão do emprego.
Você já parou para refletir como a conectividade impactou a sociedade? Vou passar a 3 questões, que são o debate sobre emprego, pleno emprego, empregabilidade. Segundo, por consequência, o debate sobre as relações entre inclusão e exclusão. E terceiro, o debate sobre a nova classe média, que é o debate no Brasil, né? E que a partir de junho de 2013 pegou um tournant, pegou uma virada imprevista, né? E deu a essa nova classe média uma característica que ninguém estava antecipando, né? E que está lá. Então, em termos de emprego, o fato é o seguinte: trabalho que produz subjetividade, quer dizer, o trabalho da subjetividade, que é um trabalho cognitivo, afetivo, comunicativo, linguístico, né, que está nas redes e nas ruas, é um trabalho que cada vez mais acontece misturando tempo de vida e tempo de trabalho. Exatamente o trabalho que eu faço, né, agora vira que antes era um trabalho específico, um caso à parte, né? É a condição paradigmática do trabalho em geral. Não existe a possibilidade no trabalho intelectual de dividir o tempo de vida com relação ao tempo de trabalho, porque é impossível mensurar isso, né? O que dá espaço, por exemplo, a um debate sem fim e a conflitos sem fim sobre, por exemplo, o contrato de trabalho de um professor universitário, né? Vocês sabem que a diferencial de qualidade entre uma universidade pública e uma universidade privada que paga seus está no fato que uma paga os professores por horas de aula, né? E a outra paga por uma carga horária convencional que deixa muito espaço de indeterminação. É esse espaço de indeterminação, quer dizer, esse leque, né, esse descompasso entre a minha carga horária efetiva e o que digamos, e o que eu tenho no meu contrato de trabalho, que me permite fazer pesquisa, que me permite de circular, que me permite de fazer um monte de outras coisas que fazem o diferencial de pesquisa, né, e desenvolvimento, que fazem o diferencial de qualidade entre as universidades que têm esse estatuto, que em geral são as públicas, e as particulares, né? E as particulares, quando ela tem qualidade, ela vem desses investimentos públicos, né? Que são, a gente pode chamar de externalidades. Bom, então, como isso funciona? Então, se o trabalho hoje, portanto, não diminui, ao contrário, ele é cada vez mais importante, mas porque é completamente outro. O que muda é a relação entre o trabalho e o emprego. Quer dizer, do ponto de vista do paradigma, do modelo, e do ponto de vista, inclusive, estatístico, há cada vez mais uma separação entre a dinâmica do emprego e a dinâmica do trabalho. Ou seja, se tende a trabalhar cada vez mais fora do emprego. Como isso se transforma? Se transforma, a gente pode exemplificá-lo em torno desse conceito que substituiu o termo de emprego, que é esse conceito de empregabilidade. No mundo da empregabilidade, o melhor emprego é aquele que não acontece. Que é exatamente a figura de um produtor cultural, né, que, quando faz um trabalho, né, não é pago enquanto trabalhador assalariado, mas enquanto fornecedor, como se fosse uma empresa, né, e que tende a se transformar. Por quê? Porque na produção cultural se trabalha por projetos em geral, né? Um filme, uma peça, um produto, um vídeo, né? Então, a tendência é pagar o produto, né? E a repercutir esse pagamento do produto, quer dizer, o trabalho por projeto, inclusive em toda a força de trabalho mobilizada, né, no circuito da produção cultural. E exatamente a situação formal na qual a empregabilidade funciona, no sentido que a melhor forma de emprego é aquela onde o emprego não acontece. Você fica continuamente empregável e se torna exatamente um elo dentro de uma rede infinita de fornecedores, né? Que é exatamente essa rede local e global dentro da qual, né, é organizada hoje essa mistura de produção e reprodução. Para eu ser empregável, eu preciso produzir, como dizia o Gore, as condições que me permitem de trabalhar. E como é que eu posso produzir as condições para eu poder trabalhar?
Eu posso, para eu ser empregável, eu preciso ter uma boa educação, uma boa saúde, uma moradia, uma infraestrutura de conexão e conectividade, né? Ser móvel no território, né? Entre as redes e as ruas, né? E preciso continuamente renovar isso. Quer dizer, mas essa que é a tendência. E que tendência é essa? A tendência é que para eu ser empregável, para me manter como empregável, preciso me produzir como esse tipo de nova força de trabalho, como subjetividade, né? Portanto, preciso estar dentro dessa rede, conectado e conectável a essa rede de serviços, que não por acaso foram privatizados, né, no mundo todo, porque eles se tornaram não mais os elementos de circulação e validação social da produção de fábrica, mas o próprio terreno da acumulação. E vocês vão ver a consequência disso quando eu vou falar da inclusão, da exclusão. Então, eu preciso, por um lado, ter saúde, educação, estar nos transportes públicos, estar conectado, etc, etc, ter um telefone, um smartphone, um computador, saber usar, me atualizar continuamente, ir num café aqui no CPFL para saber o que passa, etc, etc. E, ao mesmo tempo, tudo isso, quer dizer, eu tenho, porque a consequência da empregabilidade, né, é uma crescente precariedade no mundo do trabalho, né? O fato que você passa de um contrato a outro, né? Quer dizer, você passa de uma situação de emprego a uma outra, né? Empregabilidade, essa mudança, né? E quando você se torna efetivamente uma pessoa jurídica, né? Se transforma, acontece essa metamorfose da pessoa física para a pessoa jurídica, você tem que correr atrás de ter contratos, né? De ter encomendas. Então, por um lado, você tem essa precarização da renda, né? Embora, às vezes, as figuras mais conhecidas possam ter uma renda bem boa, melhor do que se elas fossem empregadas como na situação tradicional. Por um lado, mas a tendência é uma precarização, um aumento da desigualdade lá fora, né? Nos países, nas economias centrais. E, pelo outro, né? Você precisa pagar cada vez mais serviços sem os quais você não vai ser empregável. O que faz a equação desse descompasso é a financiarização. Hoje o capitalismo é financeiro porque é cognitivo, é porque quem faz o descompasso entre a precariedade crescente da renda, quer dizer, um devir renda do salário que não consegue encontrar uma renda, e a necessidade de ter essa renda para continuar a trabalhar, é o fato que a relação salarial ela é tendencialmente substituída pela relação de débito e crédito. Quer dizer, o homem que trabalha hoje, como diz o Maurício Lazzarato, é um homem endividado. Como é que ela funciona quando a gente passa para discutir essa transformação paradigmática do ponto de vista da relação entre inclusão e exclusão? E aí, como é que isso acontece? Acontece de uma maneira complicada, no sentido que a exclusão, né, que não é um termo, a exclusão e a questão social, né, na sociologia pode ser objeto, não é completamente interna ao discurso da sociologia do trabalho, mas enfim, a exclusão ela funciona de um outro jeito. Como é que a gente poderia dizer que a exclusão ela sempre foi, né, existe toda uma sociologia da exclusão que transforma, como dizer, as situações de marginalidade, né, quase que fossem o produto de um sadismo do capital. E porque substancializam a figura do capitalista ou do poder, né? Ora, na realidade, a dinâmica de exclusão, ela pode ser produzida, mas ela é produzida dentro de uma relação, né? E ela faz sentido, inclusive desde o ponto de vista da acumulação, da exploração, ou do funcionamento, depende dos pontos de vista que a gente tem, né? Na medida que ela é um primeiro momento de mobilização produtiva, né? O índio é excluído da floresta e ele vai virar um camponês, depois vai para a cidade e vira um operário, se misturando, né? E a exclusão, né? Aquela coisa exatamente dos enclosures, né? Que o Marx conta, né? Em O Capital, né? A exclusão dos ofícios, do campo, das formas de sobrevivência e de autoprodução em determinadas sociedades arcaicas, né? Ou situações, né? Que estão ainda fora, né? Nesse processo de absorção de toda a sociedade dentro da relação capitalista, né? A exclusão diz respeito a essa coisa que é um processo de proletarização, né? Transformar todo mundo em um operário, em um trabalhador assalariado, em alguém que tem um emprego. Só que é exatamente o que é o futuro, né? O Brasil, o país do futuro. Enfim, o Brasil vai chegar lá.
na Europa, ou nos Estados Unidos, cada vez mais para Miami do que para Paris, né? E então o que ele vai fazer? Transformar todos excluídos, né? Todo mundo que saiu porque não teve reforma agrária, foi para a cidade, favelizando a cidade, todos esses pobres que estão na cidade, etc, etc, em trabalhadores empregados. E vejam bem, essa transformação é algo que junta um discurso de esquerda e um discurso conservador, né? Porque todo mundo pensa que a única transformação possível desses bolsões gigantescos metropolitanos de pobreza ou de miséria é transformar em trabalhadores assalariados, né? Eventualmente antes nos serviços e depois possivelmente na fábrica. Acontece que essa transformação, o futuro, né, ele implica uma modernização. Quer dizer, você indo do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa, né, acaba vendo o que acontece lá, né? Ou seja, o futuro já não é mais o que era. Ou seja, você vai se modernizando, vai criando essas situações onde não é mais o emprego, mas a empregabilidade, não é mais a empresa centralizada, mas a difusão, concentração do capital e difusão da rede de produtores. Então você encontra lá fora, na Espanha, nos Estados Unidos, um processo de precarização que não é devido à crise, mas também à modernização, né? E, portanto, se modernizando, você vai reiterando aqui, pela modernização e não mais pelo subdesenvolvimento, os problemas que você pensava de resolver pelo desenvolvimento. Não sei, então, o desenvolvimento ele, como dizer, ele acaba capotando, se entortando, né? Ele não tem mais. Por quê? Porque esse capitalismo, esse regime de acumulação cognitivo, que é baseado sobre a subjetividade, a produção de subjetividade, ele passa a incluir os pobres, quer dizer, os excluídos, sem previamente homogeneizá-los numa relação salarial de tipo fabril ou em um emprego formal de tipo tradicional. Ele passa a incluir os pobres, mas enquanto pobres. Quer dizer, na modulação que eles representam. Quer dizer, é capaz de se apropriar dos valores que produzem os índios para fazer uma natura, né? E não mais uma natureza. A natura, quer dizer, a ecologia também é um negócio, né? E é capaz de mobilizar exatamente os pobres dentro das redes. Trabalho e emprego não têm mais a mesma relação que tinham há pouco mais de uma década atrás. Precisamos investir em serviços, entrar no cartão de crédito, estar conectado, virar pessoa jurídica, se endividar para conseguir trabalhar. Surge a noção de empregabilidade. No próximo bloco, como isso afeta a configuração da classe média brasileira. Parece que a lógica com a qual estávamos acostumados se inverteu. Hoje, nós temos que consumir para trabalhar. Precisamos de um computador, de um celular, de boa educação, de transporte, de internet. Temos que ficar acessíveis, empregáveis. Está cada vez mais difícil separar o nosso tempo livre pessoal do tempo de trabalho, de produção. De que forma a configuração do trabalho contribui para modificar a composição social brasileira e faz surgir uma nova classe média? Esse capitalismo cognitivo, esse capitalismo que é organizado em rede, cognitivo, da empregabilidade, que parece que aumenta o nível de exclusão, na realidade não exclui mais ninguém, ele inclui todo mundo. Só que esse incluídos exatamente funciona, a gente pode fazer sempre simplificando e esquematizando, né, o exemplo da telefonia. A telefonia, quando havia uma separação nítida entre produção e reprodução, era um serviço da reprodução, né? Ou interno às atividades verticalizadas da grande indústria, né? A telefonia era fixa e a gente tinha telefonia em casa na medida que éramos mais ou menos internos a famílias assalariadas.
Por isso que no Brasil a telefonia fixa era um produto de luxo, né? Até o meado da década de 90. Por quê? Porque o processo de assalariamento era limitado, era muito, como dizer, quer dizer, não envolvia a maioria da população, né? Sobretudo quando a gente saía de São Paulo para outras cidades, né? O que faz o capitalismo cognitivo, global, que tem o neoliberalismo como regime discursivo? Privatiza, né? E coloca um telefone celular no bolso de todo mundo, independentemente, sem olhar se ele é um trabalhador assalariado ou se ele é um favelado, se ele é um trabalhador formal ou informal, se ele é um professor universitário ou um operador de alguma boca de atividade no Rio de Janeiro, né? Todo mundo com telefone celular e agora com um telefone cada vez mais inteligente, capaz de ter redes sociais, capaz de ter um monte de atividades. Quer dizer, a inclusão não se faz mais por homogeneização, mas por modulação da heterogeneidade. O Brasil é o país da nova classe média, né? Quando eu falo isso, acho que vocês já ouviram falar 1 milhão de vezes da nova classe média, né? É o grande fenômeno que se tornou, digamos, um fenômeno comunicativo, um fenômeno político, sobretudo eleitoral, né? E também um fenômeno econômico, né? Que decide os investimentos em termos de shopping, produtos de consumo, etc, etc. Inicialmente ela foi chamada classe C, e depois, mais ou menos na passagem de 2009 para 2010, do segundo governo Lula para o governo Dilma, ela passou a se chamar definitivamente como nova classe média. E esse discurso é um discurso super bem organizado, super bem sofisticado, bem sofisticado, a redundância, bem sofisticado, né, em torno de, digamos, de séries estatísticas do IPEA, e exatamente o que eles dizem? É uma avaliação de quê? Então, eles dizem, mais ou menos, eles fazem um trabalho de estatístico, né, de ponderação de quanto ganha cada membro de uma família, né? Então, e eles definem a classe média como exatamente aquela que está na posição C. É um critério quase de faixa de rendimento, né, de faixa de renda, né? A, B, C, D, E. Né? C está bem no meio, é exatamente, o próprio Marcelo Neri escreve, né? É o que está entre a Bélgica e a Índia, né? O que está no meio. E a grande transformação é que esse que está no meio, que ganha entre 1.000 e pouco e 5.000 reais por mês, né? Isso que é o corte, né? Que é um corte, naturalmente, que implica um certo nível de cognitivo, né? Alguém decide isso é classe média, tá? Então, esse corte, ele diz, hoje está se transformando, já se transformou na maior componente social brasileira e no horizonte 2015, 2016, será de mais ou menos 100 milhões, né? Então, alguém pode dizer, mas isso é arbitrário, isso não é classe média, 1.000 reais por mês não é classe média. Bom, alguém pode entrar em todo esse debate, que é correto, encontrar outros parâmetros, etc, etc. O fato é que, até agora, houve uma correlação entre essa dinâmica de ampliação, digamos, o fato que a garrafa da composição social brasileira ela foi engordando no meio, como a garrafa de Coca-Cola, né? Exatamente expandindo essa fase intermediária, né? E, portanto, tendo sempre muita pouca gente muito da classe para cima. E bastante gente embaixo, mas cada vez menos. E, fundamentalmente, a gente pode dizer, bom, essa nova classe média se define por quais valores. Então, se é só apenas a faixa de rendimento, os valores são níveis de consumo, né? Então, portanto, essa nova classe média ela seria fundamentalmente conservadora, né? A classe média é a classe pelega, né? Que está entre o capital e o proletariado. A questão é renda e consumo, a variável fundamental. Aí vem duas críticas a essa nova classe média. Uma crítica ela vem do ex-presidente do IPEA, o economista Márcio Portman, que mais ou menos disse, nós não estamos diante de uma nova classe média, estamos diante de um grande embate político, nós estamos diante do fato que há uma nova composição de trabalhadores, então ele usa um outro recorte, reconhecendo que há uma mobilidade sim, e essa mobilidade é produzida pelos trabalhadores que ganham entre mais ou menos em torno de um salário mínimo e meio.
E ele usou uma categoria da sociologia norte-americana que fala de working poor, são trabalhadores pobres. Então o Postman diz, não, são trabalhadores pobres, né? E assim uma mudança da estrutura social, mas não diz muita coisa sobre o que está acontecendo com o trabalho. Há uma terceira grande linha crítica, que também vem do IPEA, dessa vez de uma pesquisa fomentada pelo IPEA, quando o ministro dos Assuntos Estratégicos da Presidência da República, do qual depende o IPEA, era uma Magabera Unger. Essa pesquisa foi realizada, são duas pesquisas com 2 livros, por um sociólogo que se chama Jesse Souza, né? E os 2 livros que ele tem, que são estranhos, interessantes, né? Eles são complementares entre eles, um se chama Os Batalhadores Brasileiros e o outro se chama A Ralé. E, fundamentalmente, ele tenta fazer uma alternativa totalmente qualitativa. Então, ele se opõe às análises quantitativas, o que é interessante, né? Totalmente qualitativa. E ele diz, nós temos, na realidade, uma transformação da composição social. Por um lado, quem está em mobilidade é um batalhador, e são essas famílias que conseguem compor a renda, que conseguem se mobilizar, que são batalhadores e enfrentar uma situação duríssima para ascender socialmente. Esses são os batalhadores. Mas o preço disso é uma ralé que é só corpo, que só fica nas margens, que só fica completamente excluída. E aí, a minha ideia é de dizer, diante disso, que nós temos a possibilidade, com a abordagem em termos de trabalho e material, de dizer que hoje nós temos uma nova composição do trabalho, na qual não há classe média coisa nenhuma, no sentido que a classe média ela está no cerne, porque não há mais classe média. E que caracteriza, então, por um lado, pegar o que tem de original, no aporte inclusive dos economistas neoliberais, que colocam a renda no cerne da análise deles. E de dizer o seguinte, a renda é fundamental, mas não é fundamental pelo que determina em termos de consumo. É fundamental porque se o trabalho hoje mobiliza a vida como um todo, né? Se a valorização investe todo o nosso tempo de vida, nós precisamos de uma renda pelo simples fato de viver. Quer dizer, se o capital se torna financeiro graças à substituição da relação salarial pela relação de débito e crédito, e portanto o lucro se torna uma renda, ele se torna rentier, né? Um rentismo. O outro lado é que nós temos que dizer que se todo o trabalho é mobilizado, né, no lugar dos salários, nós temos que pensar a uma renda universal de cidadania. Não mais a cidadania trabalhista, a cidadania do trabalho, mas o trabalho da cidadania. O nível de mobilização no trabalho, a qualidade dessa mobilização vai depender da qualidade dos direitos que nós temos previamente, na medida que os pobres são mobilizados enquanto pobres. Portanto, um desses direitos de tipo novo é uma renda universal. E, portanto, a força da análise neoliberal, ela está, que no seu instrumental, ela coloca no cerne, mas em termos diferentes, algo que hoje é fundamental. Se existe um tornar-se renda do capital financeiro, existe um devir renda do salário que a gente precisa afirmar. E esse trabalho, ao mesmo tempo, ele é o trabalho dos pobres. Então a gente recupera, então concilia todo mundo. Então, desse trabalho, né, então a gente recupera a dimensão de renda, recupera a abordagem em termos de trabalhadores pobres. Esses trabalhadores são hoje trabalhadores pobres, quer dizer, hoje a condição de pobreza efetiva ou de pobreza enquanto precariedade é a nova condição do trabalho em geral. Então, working poor, sim, mas porque é esse trabalho que implica o fato que estamos no deserto, né? Que dependemos não da lógica do bolso, mas da cooperação, de uma cooperação de um trabalho que mobiliza os pobres enquanto pobres. No próximo bloco, as redes e as ruas. A relação destas transformações do mundo do trabalho com as manifestações de junho de 2013 e os rolezinhos.
transformação no campo do trabalho impacta outras áreas da sociedade, principalmente nas grandes cidades, onde a mobilidade passa a ser um fator fundamental na empregabilidade. Se o trabalho agora se dá entre as redes e as ruas, os direitos também podem ser reivindicados entre as redes e as ruas. Neste sentido, Giuseppe Coco faz uma análise das manifestações de junho de 2013, que tinham como principais palavras de ordem mobilidade urbana, educação e saúde. Direitos essenciais hoje para ser empregável. Vou discutir um pouco a composição, a antropologia, né, a composição sociológica, antropológica das manifestações, né, pelo menos lá no Rio, né, há esse encontro entre segmentos de classe média tradicional e segmentos de pobres mobilizados, né, dentro de uma nova, digamos, sensibilidade, né, da relação entre o trabalho e a metrópole, entre a produção e a reprodução. E, portanto, working poor são uma das características, essa dimensão do pobre que trabalha é outro lado da inclusão dos pobres enquanto pobres, né? É essa potência do pobre que hoje pode pular as etapas, mas para pular as etapas, a gente vai ver, ele precisa afirmar novos valores. E, portanto, esses trabalhadores são trabalhadores, sim, batalhadores, né? São batalhadores, mas não mais nessa separação entre a ralé e os batalhadores. Por quê? Porque, na realidade, hoje, o que o trabalho produz é subjetividade. E o que a subjetividade produz são os corpos. Né? É o contrário do que diz o GC quando ele diz que o problema da ralé é mero corpo. Hoje, ao contrário, o corpo ele é o terreno fundamental da produção de subjetividade. E aí, o que aconteceu em junho? E depois de junho? Aconteceu exatamente isso. Aconteceu que, se o trabalho é organizado entre as redes e as ruas, ele é também capaz de lutar entre as redes e as ruas e a partir de dinâmicas autopoéticas, determinadas, né? Se ele é explorado nas redes sociais, é capaz de usar as redes sociais para determinar as suas dinâmicas de mobilização, passando por cima de qualquer forma, de qualquer tipo de representação, inclusive dos movimentos sociais organizados. O movimento de junho, ele não foi apenas um movimento que passou por cima dos partidos de esquerda, inclusive dos partidos que faziam oposição pela esquerda, que achavam em um momento que podia ser a referência dessa insurreição social. Passou por cima de todos os movimentos organizados, inclusive aqueles que ficaram sensíveis ao movimento, mas passou por cima mesmo, no sentido que é uma outra modalidade. Entre as redes e as ruas acontece a produção, mas acontece também a autonomia. Porque se eu, para trabalhar, preciso produzir as condições para poder trabalhar, o comum que define essa possibilidade de trabalhar na rede de cooperativas, né, é uma condição prévia, não passa mais pela minha mobilização assalariada. Portanto, cada vez mais, né, esse é um paradoxo desse capitalismo no qual nós estamos, o nível de mobilização depende do nível de autonomia do trabalho. É um trabalho que é metropolitano. Portanto, a mobilidade, né, ela se torna um elemento fundamental. Do mesmo jeito que em Istambul estourou a partir da questão de um parque no centro da cidade, né, em São Paulo, antes em Porto Alegre, em São Paulo, estourou a partir dos 20 centavos. O que esse tipo de trabalho metropolitano e material metropolitano tem como base da luta? Ele tem a sua autonomia e o fato que essa autonomia é ligada às formas de vida. Defender um parque no centro de Istambul é defender uma forma de vida na metrópole. Defender o fato de poder circular, não apenas para ir trabalhar, mas também para fazer outras coisas, né? E uma outra qualidade do sistema de transportes, uma vida sem catraca, é defender e produzir outras formas de vida. Então, nós tivemos em junho de 2013, e nos seus desdobramentos, exatamente uma situação na qual o que a gente fala em termos de nova composição social, de dizer que não é uma mobilidade vertical dentro dos valores dados, adquiridos, mas ao contrário é uma mobilização capaz de produzir outros valores, está lá. E como se não bastasse,
E como se não bastasse, quando a dinâmica da luta em cima do transporte, né, do preço da passagem, da qualidade da passagem, de uma vida sem catraca, ela foi estancando, aparecem os rolezinhos. E o que eles mostram? Eles mostram que nesse capitalismo, onde o valor da Havaiana ele está no mundo que ele veicula, sobretudo para quem precisa desse mundo para existir, né? Quanto mais pobre, quanto mais periférico, mais precisa de uma marca, com relação àqueles que existem também a partir de outras mediações. Os shopping centers são as novas fábricas, só que não são mais fábricas, né? Amanheceu, mais uma vez. É hora de acordar. Acordar para vencer e ter o que falar. Alguém para mandar, uma vida para ordenar, poder acumular e então, uau, viver. Viver e prosperar, mas nada para pensar. Me, myself and I, e assim permanecer. Credit card, status quo, é tudo que penso ser. Ilusão é questionar. O sonho médio vai te conquistar. E todo dia iremos juntos ao shopping para gastar. E do mesmo jeito que esses jovens podem entrar e ser acolhidos como consumidores, como os operários são acolhidos como força de trabalho, eles são insuportáveis quando entram coletivamente ressignificando aquilo, né? E aí o rolezinho, do mesmo jeito que a greves, que o movimento de junho foi uma grande greve metropolitana do transporte, o movimento rolezinho foi aquele fenômeno de desvio, né, que os operários sabiam fazer, né, usando a maquinária, né, os processos de valorização para eles, né. Em francês esse termo tem tudo a ver comigo, se chama peruca, a peruca, né. Você faz uma peruca e por baixo tem a tua produção, né. Quer dizer, o operário que usa a maquinária para produzir para si. Os rolezinhos são o quê? São esse novo tipo de proletariado, né? Exatamente de ostentação. O que é essa ostentação? Ostentar e produzir um mundo, né? E entrando no shopping juntos, fazem uma greve que, aliás, teve efeitos devastadores para aqueles shoppings, né? Do ponto de vista econômico, como as greves articuladas que podiam fazer os operários, quando fazia greve em um ateliê e depois em um outro, né? Que chama greve Perlé, não sei como se... Aquela greve, né, articulada, né, onde não são todos os operários que fazem greve, né, só uma oficina, só que aquela oficina para a produção da fábrica como um todo. É exatamente isso que aconteceu com os rolezinhos. E é impressionante como a dinâmica dos movimentos, né, ela vai muito mais rápida, né, do que a dinâmica da construção, quer dizer, a dinâmica da praxe dos movimentos, né, ela determina transformações dos valores, determina transformações da teoria, né, muito mais rápidas do que a gente podia prever, né. Se a gente deveria ter inventado, né, se não existissem, né, esses momentos para tentar explicar que exatamente no lugar da mobilidade existe uma mobilização, no lugar desses valores obsoletos existe a possibilidade de produzir outros valores. O referente deles é um trabalho que hoje é, do ponto de vista paradigmático, minoritário. Também numericamente. Não é mais capaz de ser... Antes, o operariado, ele tinha, no seu ponto de vista particular, a capacidade de reinterpretar a sociedade como um todo. Hoje ele é apenas um pedaço de uma dinâmica que não está ali, que está em outro lugar. Então, a gente tem que pensar, a meu ver, em um outro horizonte. E qual é o horizonte? É que o trabalho se torna cada vez mais colaborativo, mas a remuneração se torna cada vez mais arbitrária. Então, a gente tem que pensar, se o trabalho se torna cada vez mais colaborativo e passa por fora da relação salarial, a gente tem que pensar como é que a gente pensa direitos e uma proteção independente da relação salarial. Por exemplo, a questão da renda. Por exemplo, a questão dos serviços. Mas a gente poderia dizer que o capitalismo cognitivo ele funciona como uma sociedade pólen.
E estou usando uma metáfora que um amigo economista francês, chama Yann Moulier-Bouton, que faz, né, que fala do capitalismo cognitivo como uma sociedade de pólen. E ele pega como metáfora exatamente o funcionamento de uma colmeia, né, como um apicultor, né? Então, o apicultor, o que ele faz, né? Ele tem as colmeias e as abelhas operárias, né, que produzem o mel para a sua reprodução delas, né? E o apicultor se apropria do excedente de mel e o vende. Só que para fazer o mel, todo mundo sabe, as abelhas têm uma outra atividade que é de ir de flor em flor, polinizando. Aliás, uma atividade que do ponto de vista econômico e do ponto de vista da natureza, né, muito mais importante do que a produção de mel. A gente poderia dizer que nós estamos numa situação na qual o trabalho é o trabalho de polinização, é um trabalho de relação. Esse é trabalho colaborativo, polinizar de flor em flor. Só que, então, indo de flor em flor, só que esse trabalho de ir em flor é muito menos mensurável, né? Não tem uma métrica, né, como o excedente de mel, né? A gente diz que passamos de um tempo de trabalho excedente, para usar uma categoria marxista, né, de uma mais-valia, que é um mais trabalho, né, ou de uma utilidade, para usar os neoclássicos, né, de uma utilidade a mais no mel, a algo que diz respeito a uma excedência de subjetividade, né? A abelha que vai de flor em flor, que é capaz de polinizar, é a abelha que tem uma excedência de subjetividade. Qual é a contradição? Que a gente tem que ir de flor em flor, mas a gente só recebe quando a gente consegue produzir mel. Quer dizer, se transformar de pessoa física em pessoa jurídica ou ter um emprego por um momento. E a gente tem que pensar que essas lutas que estão acontecendo hoje, não apenas no Brasil, né, no mundo como um todo, elas indicam a necessidade de reconhecer, com uma nova geração de direitos, e reconhecer essa atividade polinizadora como a base, inclusive, da produção de mel. E, portanto, outras formas de remuneração, de reconhecimento. Se o capital se torna rentista, a gente tem que contrapor a isso a dimensão dos ganhos financeiros é cada vez mais importante com relação à dimensão dos ganhos reais. Então, nós temos que pensar um devir renda do salário e, portanto, uma nova geração de direitos. Um outro desdobramento disso é toda a questão sobre os direitos de propriedade. De quem é a água? Do Rio de São Paulo, por exemplo. Aí vejam como todo esse debate sobre o Paraíba do Sul diante da crise futura da água aqui. Mas também a questão da propriedade em rede, né? Se o trabalho é colaborativo, né? E quanto mais os produtos circulam, quanto mais se valorizam, o terreno da propriedade intelectual tem que ser repensado. Mas, ao mesmo tempo, nesse terreno que é repensado, você tem esse uso ambíguo do critério de free, né? O free é gratuito, o uso do Facebook, mas também eles não pagam todo o valor afetivo, comunicativo, instrumental que a gente coloca ali dentro, né? Essa ambiguidade. Então, por um lado, tem essa literatura que fala, por exemplo, não apenas do crowdfunding, né? Quer dizer, o financiamento pela multidão, né? Mas também do crowdsourcing, quer dizer, a terceirização pela multidão, né? Exatamente para eu atualizar, fazer um software, eu vou fazê-lo em rede com um trabalho colaborativo sem pagar ninguém, né? Porque é trabalho voluntário, né? O trabalho não está mais determinado no espaço da fábrica, da empresa, do escritório. O contrato de tempo de trabalho agora é temporário. A carteira de trabalho com as garantias trabalhistas vai sendo substituída pelas responsabilidades da pessoa jurídica. Temos que investir para estar conectável, ter mobilidade. A internet mudou e não para de mudar nossas vidas. As inovações chegam tão rápidas que exigem cada vez mais que a gente se prepare para mais e mais transformações. Os programas do Café Filosófico você encontra também no site da CPFL Cultura. Tchau, tchau. Não tem mais resposta, por quê? Porque o referente deles é um trabalho que hoje é, do ponto de vista paradigmático, minoritário. Alguns dizem que agora é a vez das artes e das humanidades. O senhor concorda? O que a gente poderia dizer é o seguinte, que cada vez mais os ciclos iniciais deveriam ser ciclos por grandes áreas.